nos dedos saber o Espírito. Conheçamos assim a esperança, a qual nos chamou como herança. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho, e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então, os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Jesus Cristo, estamos celebrando o mês de outubro, o mês das missões. Estamos celebrando a liturgia do 28º domingo do tempo comum. Nós acabamos de escutar as leituras que vão servir para a nossa reflexão, a nossa meditação neste final de semana. A primeira leitura que nós ouvimos é tirada do livro do profeta Isaías. O profeta Isaías foi o profeta que mais falou sobre a vinda do Messias, sobre os tempos messiânicos. O profeta Isaías, como está lá no capítulo 61, anuncia inclusive a missão do Messias, isto é,
de Jesus Cristo. O Espírito do Senhor está sobre mim, o Senhor me ungiu e me enviou para evangelizar. E depois o profeta vai falar dos sinais que iriam acontecer. Este Messias, que é Jesus Cristo, iria curar os doentes, todo tipo de enfermidade, os cegos, coxos, aleijados, os surdos, os leprosos, porque a missão dele, como Filho de Deus, realmente era libertar o ser humano, libertar a pessoa de todo tipo de escravidão, de todo mal, de todo pecado. E Deus, que é rico em misericórdia, quer realmente acolher a todos. Por isso, diz o profeta, como vimos na primeira leitura de hoje, Deus vai preparar um banquete no monte muito alto, de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Mas que banquete é este? Será que realmente Deus ia preparar um banquete, matar uns bois, uns animais e preparar uma refeição para todos? Claro que não. O profeta usa uma linguagem simbólica. Este banquete é uma referência ao banquete celeste, é uma referência ao reino de Deus, a nossa participação definitiva na vida do próprio Deus. Na verdade, todos somos convidados para a festa, para o banquete das núpcias do Cordeiro. Jesus mesmo diz: venham todos, benditos de meu Pai, participar do reino que lhes foi preparado, ou tomar parte do reino que lhes foi preparado desde o começo do mundo, desde o começo da criação. Isso mostra que realmente o desejo de Deus é que todos nós, seus filhos e filhas, um dia participemos do seu reino, deste grande banquete preparado para todos. E diz ainda o profeta: naquele dia se dirá: este é o nosso Deus, esperamos nele até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. Deus, para salvar o seu povo, nos enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo. E como vimos no Evangelho, a mensagem do Evangelho sempre completa a mensagem da primeira leitura. Tem sempre uma ligação, que vai falar de banquete também. Em outras palavras, Jesus conta uma parábola, uma história, e diz que um rei preparou um banquete para o dia do casamento do seu filho. Mas chegou a hora e nenhum convidado compareceu. Então o rei pediu que os empregados fossem lembrar aos convidados, reforçar o convite, dizendo: a festa está pronta, os bois e os outros animais que já foram abatidos, tudo já está pronto, mas os convidados não chegaram ainda. E os empregados foram, mas cada um colocou uma desculpa. O rei mandou outros empregados e desta vez disse-lhes: vão pelas ruas, pelas praças, pelas encruzilhadas, pelas estradas e convidem todos que vocês encontrarem, bons e maus.
E assim eles fizeram. E a sala da festa ficou cheia. Todos nós, caríssimos irmãos e irmãs, os que nos escutam pela rádio, Culto FM de Bom Jardim, pelas redes sociais, os que estão aqui, todos nós somos convidados a participar desta festa. Festa de casamento na Bíblia, normalmente é uma referência ao reino de Deus, como ouvimos na primeira leitura, né? O banquete. É o banquete eterno. Repito, é a nossa participação na vida do próprio Deus, que nos enviou seu Filho Jesus Cristo como o único caminho que nos conduz a este banquete, a esta festa de casamento. Jesus é o esposo e a humanidade é a esposa. Então precisamos nos preparar para este grande banquete. Se somos convidados, não podemos cruzar os braços, não podemos nos apresentar diante do Senhor com desculpas, como vimos na leitura do Evangelho. Cada um tem uma desculpa e ninguém foi. Mas os outros foram, bons e maus, foram convidados. Porque Deus quer realmente a salvação de todos. Ninguém foi criado para a condenação, para o mal. Fomos todos criados para o reino de Deus. O convite está pronto, está feito. A festa está pronta. Agora a decisão é de cada um de nós. Este rei é Deus. O Filho é Jesus Cristo. Os convidados que não deram a mínima importância àquele convite são, dentro do contexto da leitura do Evangelho, os fariseus, os mestres da lei, os sumos sacerdotes, os anciãos do povo, estes grupos, os saduceus também, que rejeitaram totalmente a pessoa e a missão de Jesus Cristo. E os convidados, bons e maus, somos todos nós. Todos somos pecadores, mas caminhamos na certeza de que Deus, na sua bondade, está sempre pronto para nos perdoar. Que Ele quer nos acolher lá no seu reino, porque o reino é para todos, não é só para um grupinho, não é só para um povo, não, é para todos. Agora, infelizmente, há muitos que não aceitam esse convite, que não participam da vida e da missão da igreja, porque não tem tempo. Não tem tempo de ir à igreja porque eu tenho que fazer isso, eu tenho trabalho porque eu estudo, porque eu tenho final de semana, eu tenho que ir passear, tenho que ir à praia, tenho que fazer isso, fazer aquilo. Pois é, são os convidados que não deram a mínima importância ao convite do rei. Deus continua nos convidando. Ele não quer que ninguém fique no meio da estrada, nas praças, nas encruzilhadas, nos caminhos. Todos somos chamados a participar do seu reino, porque somos seus filhos e filhas e herdeiros do reino de Deus, como afirma o apóstolo São Paulo. Na segunda leitura, São Paulo escrevendo à comunidade de Filipos. Filipos era uma cidade pequena. Paulo, o grande apóstolo de Jesus Cristo, inclusive foi a primeira cidade que São Paulo pregou, que anunciou o Evangelho fora da Palestina. E ali conseguiu formar uma comunidade de fé, uma igreja viva, verdadeira, comprometida. E Paulo está preso. Quando ele escreveu esta carta, como nós ouvimos aqui, ele diz
que diante da realidade da sua missão como apóstolo de Jesus Cristo, tantos sofrimentos, tantas perseguições, prisões, açoites, rejeitado em alguns lugares, incompreendido, passou fome, passou frio. Isso, mas eu aprendi a viver na miséria e na abundância. Um homem que se adaptou às novas realidades. Ele que vivia antes de ser cristão, como judeu, como fariseu, que tinha tudo, abandonou tudo para seguir o Cristo mais de perto. E na sua caminhada de apóstolo, ele enfrentou tantos desafios, tantos problemas, mas não desistiu. E não desistiu porque ele responde: tudo posso naquele que me dá força, naquele que me conforta. Diante dos açoites, das prisões, das incompreensões e das perseguições, e diante também das coisas boas, né? Ele acolhido em muitas comunidades, as pessoas fizeram campanha para ajudá-lo, né, nas suas necessidades. Ele agradece essa disponibilidade, a disponibilidade de muitos dos seus, dos fiéis que eram generosos e, vendo a situação dele, procuraram ajudá-lo. É a fraternidade, é o amor, né? É a caridade. E nós todos precisamos, como cristãos, viver a verdadeira caridade, que é, como diz o mesmo apóstolo, a plenitude da lei. Então, que Deus, Pai de bondade, nos ensine a viver cada vez melhor a nossa fé, o nosso compromisso e o nosso compromisso missionário. Que Deus, na sua bondade, acolha no seu reino a nossa irmã Maria José, que há 7 dias terminou a sua caminhada aqui na terra. A morte é uma realidade que mais cedo ou mais tarde atinge a todos nós. Mas sabemos também que a morte não é o fim de tudo, mas o começo de uma nova vida, de uma nova realidade. O destino final do ser humano não é um cemitério, um túmulo, mas o reino de Deus. Então, que Deus a acolha no seu reino e dê a seus familiares e amigos que sentem a sua ausência o verdadeiro conforto espiritual. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Juntos, cheios de fé no Deus da vida, que nos convida a participar do seu banquete, apresentemos-lhe os nossos pedidos.